boa noite a todos os irmãos e amigos que têm permanecido conosco em nossas reflexões e que também têm acessado as redes sociais de nossa igreja. Te convido a ficar muito bem à vontade e compartilhar o conteúdo que você tem aqui presenciado, visto, assistido e que tem feito bem à sua vida, para que também abençoe a vida de tantas outras pessoas que precisam de uma boa palavra para o viver diário. Ao encerrarmos o mês de setembro, quando todas as nossas reflexões estiveram voltadas para o valor da vida, onde demos atenção especial às grandes dificuldades que o ser humano enfrenta, hoje nós vamos nos voltar para uma boa dificuldade que, por incrível que pareça, para um personagem bíblico se tornou o seu grande problema, o seu grande dilema. Por mais difícil que possa parecer, de vez em quando ouvimos notícias de pessoas de sucesso, por exemplo, empresários, médicos, profissionais liberais, atores e atrizes, celebridades do mundo do esporte, músicos e cantores famosos, pessoas que fazem parte de famílias já estabilizadas, religiosos conhecidos em seu meio, líderes de grande influência, pessoas que, assim como nós, convivem com suas muitas incertezas, traumas, lutas, revoltas e também dores. Pessoas que, assim como o personagem de hoje vamos verificar, vão nos dizer que não importa a classe ou o status social, não importa o quanto se tem em bens financeiros ou materiais, não importa o reconhecimento, a fama, a glória, os holofotes, cada um de nós vive exatamente agora a sua luta pessoal. O personagem de hoje poderia ser comparado, guardadas, claro, as devidas proporções, a um grande apresentador de TV, a um grande youtuber, a um vocalista famoso, a um escritor de renome cujo sucesso para a época extrapolou os limites da compreensão. Eu estou falando de Jonas, um profeta do Antigo Testamento. Um homem que, por inspiração e mandato divino, foi enviado a uma cidade chamada Nínive, capital do grande império assírio, que poderia também ser comparada hoje com as maiores capitais e metrópoles do mundo, como, por exemplo, Brasília, São Paulo, Washington, Tóquio, Nova York, Moscou e tantas outras. Um homem cuja missão consistia em dizer apenas sete palavras, que quando as disse, ainda que contrariado por tê-las dito, mais de 120 mil pessoas foram levadas ao arrependimento e a se voltarem para Deus em completa e total humilhação. O segundo poema mais lido do mundo é de autoria de um homem chamado Orhan Veli-Kanich. O poema fala sobre choro, lágrimas, prisão na dor e de não conseguir explicar. Aliás, o poema traduzido se chama Não Consigo Explicar. A música mais tocada no mundo, em sua tradução livre, fala sobre Um Mundo Pequeno, da Disney. O filme mais visto em todo o mundo foi E o Vento Levou. Não se consegue explicar como esse filme chamou tanto a atenção de tantas pessoas ao redor do mundo. Esses títulos e autores alcançaram um número impressionantemente alto de pessoas em quase todos os tempos. Os sermões mais longos que encontramos na Bíblia são o Sermão do Monte, também o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, e da mesma forma o sermão de Paulo em Atos capítulo 20, embora não o tenhamos escrito, mas diz a palavra que ele pregou até o amanhecer. A Jonas, Deus pediu uma missão que envolvia um enorme desafio. No entanto, seu sermão foi o mais curto de toda a Bíblia e também de toda a história humana. Mas, ao mesmo tempo, foi o sermão mais desafiador de toda a sua vida, conseguindo atingir o maior número de pessoas da mesma forma já descrito em toda a Bíblia. 120 mil pessoas. Todas essas pessoas
repensaram o seu comportamento, repensaram suas atitudes diante de Deus e se arrependeram das maldades cometidas, desde as autoridades do povo até as pessoas mais simples da população. 120 mil pessoas e também todos os animais que haviam naquela cidade. Todos foram poupados da execução do juízo divino sobre aquela grande capital por conta da missão do profeta de Deus chamado Jonas. Mas veja o que nos diz o texto bíblico no capítulo 4 do livro de Jonas, versículos 1 a 4. Veja o que ele nos diz. Mas, diz o texto bíblico, Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Às vezes, não existe qualquer razão para o nosso desgosto, para a nossa amargura, para uma fúria incontida que passa a existir em nós. Mas o fato é que, vez ou outra, nos encontramos com pessoas que passam por momentos de ascensão na vida profissional, material, financeira, e neste caso até alcançam tanto êxito como Jonas na vida ministerial, eclesiástica ou até mesmo secular. Mas ainda que tenham alcançado êxito na vida ministerial, eclesiástica, secular, essas pessoas se sentem como aquele poema, como citamos no início, não conseguem explicar o choro, as lágrimas, a prisão na dor. Neste caso, chegamos ao nosso ponto de decisão: o que fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, ouça o que Deus diz, faça o que Ele pedir. A palavra nos diz: ouça Israel. Também a palavra de Deus volta a nos dizer: obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes nossas expectativas são muito altas. No caso, Jonas era um profeta do Senhor, provavelmente treinado para ouvir a voz de Deus de modo constante. Mas, neste caso, Jonas vivia uma expectativa muito grande de presenciar o dia da vingança do nosso Deus. Como a vingança não veio, Jonas frustrou-se. Jonas ficou irado, amargurado. A sua indignação era contra Deus. Ele até desejou morrer, porque a sua expectativa não foi alcançada. Para você não viver o choro, não viver as lágrimas, não viver a prisão na dor, ouça a Deus, obedeça a Deus e deixe os resultados nas mãos de Deus. Certamente Deus sabe o que fazer. Espere sempre o melhor de Deus. Espere sempre uma ação positiva da parte de Deus em seu favor e em favor das pessoas que o cercam. Espere sempre o falar, o agir de Deus. Espere sempre em obediência àquilo que Deus pede da sua vida para você. Segundo, procure entender o que você quer para a sua vida. Deus disse a Jonas: vá a Nínive e clama contra ela. Uma vez que Jonas era o seu profeta, logo imaginamos que ele estaria pronto para ouvir, não só ouvir, mas para também obedecer. Mas nem sempre é assim, infelizmente. Você, amigo, você, meu irmão, precisam entender o que Deus quer para a vida de vocês. No sentido geral, Deus chama todas as pessoas para o arrependimento. Mas, no sentido particular, você é quem precisa entender o que Deus quer para a sua vida.
no seu particular, você precisa entender a vontade de Deus para você. O melhor para você seria o arrependimento sincero e o vir para a presença de Deus. Se você está cansado, diz a palavra de Deus, venha para Jesus, nele há descanso. Se você está doente, venha para Jesus, porque diz a mesma palavra, o Senhor nos diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mas, se você está bem, do jeito que você está, continue a sua vida, você tem liberdade para isso. Aliás, o próprio Deus diz em sua palavra, continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Mas ele diz, continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Mas é você que precisa decidir. É você que precisa ouvir a voz de Deus. É você que precisa ser levado para a presença de Deus. É você que precisa ver o seu choro, o seu pranto, a sua dor e se voltar para Deus. É você perceber que você necessita da presença poderosa dele em sua vida, em sua mente, em seu coração. Terceiro, faça com amor e bondade aquilo que você faria por uma obrigação ou por uma grande responsabilidade. Jonas falou, não foi isso que eu disse? Ele falou com Deus. Essas palavras, não foi isso que eu disse, Senhor. Todos nós temos muitas responsabilidades com a família, com o trabalho, com os estudos, com Deus, com a nossa igreja, com os nossos conhecidos. Mas, amigo e irmão, faça com amor aquilo que você faria somente por responsabilidade e por obrigação. Fazendo assim, tudo fica mais fácil, mais leve, mais tranquilo, mais prazeroso. Tudo que é feito somente por obrigação e responsabilidade será sempre um peso. Para que você não viva expectativas erradas e se frustre ao final da sua vida, faça com amor e bondade. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, como de fato está. E não para homens, porque é do Senhor que vem a nossa recompensa, o nosso reconhecimento. Ao final das contas, Ele dirá para você que faz por amor e pelo amor, e não somente por obrigação e responsabilidade. Vinde, servo bom e fiel, toma posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Quarto e último, saiba que o amor e a misericórdia de Deus atende também aos maus. E aqui está a nossa grande dificuldade. Esta é uma verdade um tanto quanto, entre aspas, injusta para aqueles que se acham santos demais. Mas o fato é que Deus ama o pecador. E quando aquele que se sente santo demais vê que um pecador se arrependeu e aquilo que Deus fez pela vida do pecador foi algo inexplicavelmente miraculoso e maravilhoso, se frustra, porque o que ele esperava é sempre a punição do pecador e não a salvação do pecador. Se achar santo demais é sempre muito perigoso, é sempre muito danoso, porque todos nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra. Todos extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra. O apóstolo Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Ele se reconheceu pecador, se reconheceu na necessidade da misericórdia, do perdão, da graça de Deus em sua vida. Mas Deus, veja o que disse do apóstolo Paulo. Falou a Ananias do apóstolo Paulo. Este homem é meu instrumento escolhido. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aquele que se sentia pecador. Aquele que se sentia o pior dos pecadores. Deste Deus disse,
este é meu instrumento. Eu vou mostrar a ele que vale a pena me servir, me seguir, me obedecer. Nós podemos nos frustrar e até ficarmos irados com Deus e falar com Ele sobre isso, porque Deus nos dá esta liberdade de expressarmos com palavra aquilo que nós temos em nosso coração, em nossa mente, porque Deus sonda todas as coisas e perscruta os pensamentos e propósitos do nosso coração. Deus sabe. O que devemos é falar com Ele sobre isso, mas também, ao mesmo tempo, devemos entender que Deus estende a sua misericórdia, que Deus estende o seu poder, que Deus estende o seu amor desde os céus. Algo que atinge e alcança o coração de todas as pessoas, alcança a minha vida, alcança a sua vida, alcança a vida da humanidade, e todos aqueles que se arrependerem, que confessarem a Jesus Cristo como Senhor, diz a palavra, serão salvos, serão perdoados, serão resgatados, redimidos, transformados. Mas é preciso que nós tenhamos uma boa expectativa. Primeiro, a expectativa de que Deus nos ama, e isto é verdade. Deus nos ama e devemos sempre esperar da parte de Deus o seu amor incondicional. Mas, ao mesmo tempo, devemos entender que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar nele, andar com ele, viver para ele e fazer aquilo que cabe a nós, fazer por amor e nunca jamais tão somente por responsabilidade, por obrigação, porque nós estamos fazendo para ele. Não vamos ser como Jonas. Não vamos ser como Jonas. Vamos ser sim como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Vamos ser como tantos outros servos do Senhor que entenderam que a missão da obediência, a missão de submissão, a missão de alegrar-nos na presença de Deus é minha, é sua. Não é dos outros. E quando pregarmos a palavra, deixemos sim o resultado com Deus. Preguemos, anunciemos a Cristo com todo o nosso amor, com tudo aquilo que nós temos, com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. Mas vivamos para a glória de Deus. Eu te convido à oração neste momento. Eu te convido a colocar suas mãos, sua vida nas mãos do Senhor. Olhe o que diz aquele poema que nós citamos no início. Aquele poema dizia: eu não consigo explicar, mesmo tendo todas as coisas, veja como eu estou. A minha dor, as minhas lágrimas, a minha prisão, eu estou preso em mim. Mas em Jesus Cristo nós temos a plena liberdade. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Eu te convido à oração neste momento. Confie sua vida a Jesus e o mais Ele fará, diz a palavra, e com toda certeza isso irá acontecer. Deus amado e bendito, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Obrigado por esse tempo aqui juntos. Pedimos ao Senhor, continue nos abençoando, falando ao nosso coração, nos dando plena consciência do teu amor por nós. E que quando fizermos a Deus aquilo que o Senhor pede de nós, que não o façamos tão somente por obrigação ou responsabilidade, mas o façamos por amor, amor ao Senhor, aquilo que o Senhor já fez por nós, a salvação que nos foi garantida. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo. Fique com Deus. Tenha um restante de semana abençoadíssimo. Ore por sua família, por nossa igreja. Ore pelo nosso país e pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém.